Olá. Normalmente nós pensamos que milagre é uma realização, um fato, um feito, uma proeza extraordinária que contraria todas as leis da natureza. Então nós podemos pensar, eu acredito em milagres ou eu não acredito em milagres. Mas essa é uma visão superficial da ideia de milagre. No século XXI, nós podemos definir milagre de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais adequada e que faz uma síntese entre a visão cristã tradicional e a visão teosófica. Podemos definir milagre como um fato extraordinário que aparentemente contraria as leis convencionais e já conhecidas da natureza, mas que obedece a leis da natureza que a humanidade ainda está começando a compreender e que precisa compreender melhor. As leis mais transcendentes da natureza, que não podem ser facilmente detectadas pelos 5 sentidos ou pelo cérebro, vamos dizer assim, materialista. No volume 6 dos seus Collected Writings, dos seus escritos reunidos, Helena Blavatsky escreve que os milagres resultam do poder do pensamento, isto é, da fé. E ela lembra o fato de que Jesus, no Novo Testamento, ao curar pessoas, dizia: sua fé curou você. Ou seja, diz Blavatsky, ao invés de atribuir a si próprio a cura, Jesus atribui a cura à fé que a pessoa curada tinha no que ele fazia, ou nele como mestre, ou na possibilidade humana de recuperação e de regeneração. Então é a fé que cura. Fé é confiança. Fé é poder do pensamento. Traduzindo, a fé cura. O poder do pensamento cura. A função do mestre, Jesus, é evocar o poder de cura que já está na pessoa curada. E vamos aplicar isso mais do que a saúde física, vamos aplicar isso à saúde espiritual. A pessoa a ser curada é toda pessoa humana e a doença é a ignorância espiritual. Então, Jesus é uma espécie de espelho para o cristão, assim como a teosofia clássica pode ser um espelho para o teosofista, assim como outros cristãos vão ter como seu espelho diversos santos que vão fazer milagres. Então, a fé do teosofista ou a fé do cristão vão ter como espelho o mestre ou o ensinamento sagrado, ou outro ponto de apoio qualquer, ou um santo, como espelho do seu esforço e como ponto de apoio, como alavanca que dá apoio para o esforço de cura, para o esforço pelo qual o indivíduo se ergue. A importância dessas considerações básicas é prática. Essas considerações significam que cada um de nós, cada um dos leitores e estudantes da loja independente de teosofistas e cada ser humano em geral pode ser o responsável pela sua cura. Talvez em termos físicos, seguramente, mas também e principalmente em termos de alma. Nós podemos curar nossas almas da nossa própria ignorância, tendo como ponto de apoio alguma fonte de inspiração, como ponto de apoio alguma fonte de ensinamento, alguma fonte de compreensão profunda da vida. Deixando de avançar pela vida como autômatos,
respondendo a impulsos imediatos daqui e dali, nós podemos assumir o poder, digamos assim. O poder de um diretor de multinacional, de um político qualquer, de um famoso, de um milionário, são poderes totalmente vazios de conteúdo e de significado. O verdadeiro poder é o poder criativo que cada um de nós pode ter sobre a sua própria alma e sobre o seu próprio karma, isto é, sobre a sua própria situação na vida. E para isso nós podemos ter apoios no mundo sagrado que reflitam o esforço que a nossa própria alma faz. Dessa maneira, nós podemos fazer milagres. Dessa maneira, milagres podem ocorrer na nossa vida, não porque a gente rezou para alguém, mas talvez a gente tenha rezado, e nesse caso, porque nós rezamos e a oração ativou em nós próprios o nosso poder de cura. E é natural que nós atribuamos a cura, então, a um mestre, a um santo, ao Novo Testamento, a Jesus Cristo ou a Virgem Maria e etc. Perfeitamente correto. Mas é também parte da natureza que nós percebamos que, nesse caso, a Virgem Maria, Deus, Jesus, ou o Mestre de Sabedoria, as cartas dos Mahatmas, o Novo Testamento, são espelhos de um processo de autorregeneração que ocorre na nossa alma graças a uma coisa que nós podemos chamar de várias maneiras. Duas delas são fé, confiança, autoconfiança, já são 3. E há muitas outras maneiras. Mas é um processo de reverdecimento, um processo de primavera renovadora que deve ocorrer na nossa alma. Podemos chamar isso de crença ou fé nas novas oportunidades que se abrem a cada dia na nossa vida. Podemos chamar de qualquer maneira, mas o importante é sentir e viver, e decidir viver. E usar a nossa vontade no sentido de que a gente possa renascer a cada dia, aprender a cada dia. E a cada manhã, ao nascer, decidir, esse vai ser um dia construtivo.